Eu quero ir com vocês agora para a nossa segunda pauta de hoje, que é o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, que aconteceu nesse último dia 10 de setembro. O falecimento dele, uma pessoa muito próxima de Donald Trump, um aliado muito importante, inclusive uma das pessoas responsáveis por essa eleição de Donald Trump, isso por conta do contato que ele tinha com o público jovem, o falecimento dele trouxe à tona amplos debates sobre a violência política e também sobre a liberdade de expressão. E, na verdade, este é um debate que tem dominado os Estados Unidos nos últimos dias. E para nós podermos entender um pouquinho melhor como isso está sendo visto lá, como os Estados Unidos têm encarado toda essa questão, nós separamos hoje para vocês alguns trechos de uma entrevista com Robert George. Ele é um jurista, filósofo político e também professor de Direito da Universidade de Princeton, que é uma das mais prestigiadas do mundo. Há vários anos, o professor Robert George tem, na verdade, tem feito uma reflexão sobre como a Era da Fé e a Era da Razão foram sucedidas pelo que ele descreve como uma Era dos Sentimentos e do Relativismo Moral. Essa entrevista ela foi realizada pela matriz americana do Epoch Times. E o primeiro trecho que nós vamos conferir é onde esse professor ele fala traz mais detalhes, na verdade, sobre o assassinato de Charlie Kirk. Vamos conferir então. I knew Charlie, didn't know him well, we weren't close friends, but we had lunch once together a couple of years ago, had a very good conversation. And then Cornel West and I were guests on his podcast just a few months ago, and he treated us both with enormous respect and gratitude and dignity and kindness. So it hit me personally, but of course there's a larger significance to it. We don't know all the facts yet, but everything is pointing to this being a political murder, a political assassination. And that's chilling. It's far from the first that we've had in this country, but we hate to see this. And the suspicion that all of us had, I think I'm speaking for everybody who's hearing us, the suspicion that all of us had right off the bat is one we hoped would prove not to be true. And that is that this was, in fact, a political assassination reflecting the increasing strain, the increasing polarization of our country. We've now reached a circumstance in which citizens who disagree with each other, in so many cases, don't simply regard each other as civic friends, despite our disagreement, or fellow citizens with whom we happen to disagree. Rather, so many regard themselves as enemies of those with whom they disagree. And enemies are not to be reasoned with. Enemies are not to be argued with. Enemies are to be destroyed. And it really looks like somebody, perhaps more than one somebody, who knows, who regarded Charlie Kirk as an enemy because of his beliefs, decided to eliminate him, leaving a widow with 2 small children who will grow up without a father. This is a personal tragedy, but one that seems to have a much larger public significance. Bom, recentemente o professor Robert George ele lançou um novo livro. Esse livro ainda não está disponível aqui no Brasil. No entanto, em uma tradução livre do título do livro, seria Buscando a Verdade e Falando a Verdade. Lei e moralidade em nosso momento cultural. Eu quero conferir com vocês, na verdade, agora outro trecho dessa entrevista, onde esse jurista reflete sobre quem seriam, na visão dele, os verdadeiros inimigos dos Estados Unidos e onde ele explica como os regimes totalitários tentam influenciar a mente dos jovens. Vamos conferir. Our true enemies, whether it was the leadership of the old Soviet Union or whether it's the contemporary leaders of China or North Korea or Venezuela, our true enemies are people who want to sow division among our people. They benefit if we treat each other as enemies rather than civic friends who happen to disagree with each other. I think totalitarian regimes, whether they are Nazi or fascist regimes on the one side or communist regimes on the other side, always like to depict themselves as idealists, and they try to appeal to young people by portraying themselves as idealist regimes. And then they try to explain away their sins and offenses, their horrible atrocities that they commit,
And all totalitarian regimes commit massive atrocities. The death count from Nazism, the death count from communism is off the charts, almost unimaginable. What they do is they try to depict those evil things that they do as excesses of zeal in their idealism. But the reality is this: it's about power for certain people who have control. Whether it's the communist leadership in China, whether it's Joseph Stalin in the Soviet Union, whether it's Adolf Hitler in Germany or Mussolini in Italy, it's all about control. And it's important for them, in controlling the people over whom they rule, that those people see the state that they lead, and in some ways that they embody, as the ultimate thing. The real threat from the West, and especially from America when we're at our best, to every totalitarian regime, is that it's central to the American understanding, it's central to the American idea that no mere human power is ultimate. The state is not ultimate. The president is not ultimate. The Supreme Court is not ultimate. There's something over them to which they are answerable and under whom they are accountable. And of course, that is Almighty God. Bom, eu quero conferir com vocês, na verdade, um último trechinho dessa entrevista, onde ele fala que os Estados Unidos estão em um ponto de inflexão e também faz um apelo. Vamos conferir. But there's something different and unbelievably profound in what's happening right now, and I find it even hard to verbalize entirely what's going on. Well, I mean, it's very worrying what's happening right now. Our extreme polarization seems to be now cashing out in violence, political violence. We have the school shootings, some of which seem to be driven by some sort of ideological rage. We have, a few years ago, the shooting of Representative Steve Scalise. Happened to be a Republican. There was a politically motivated shooting of a Democratic politician, and I believe her husband, in Minnesota just a few months ago. There was some sort of a plot to kidnap the Democratic governor of Michigan. There were 2 assassination attempts on President Trump. Thank God neither was successful. Now the shooting the other day of Catholic school children while they were attending Mass. And now we have the assassination of a political activist who was all about the business, even when he was shot, of engaging people who disagreed with him in rational discourse, rather than pulling out knives and guns and fighting. So yeah, there's something going on. It's something very big. We're at an inflection point, and it's very worrying, very dangerous. We've got to overcome this extreme polarization. We have to persuade our people that their fellow citizens who disagree with them are not their enemies. We need to restore civic friendship. Bom, em breve essa entrevista vai estar disponível na nossa plataforma de streaming, a Epoch TV Brasil, para quem quiser conferir ela por completo. E se você realmente quer conferir um pouco mais de detalhes sobre como tudo isso está repercutindo nos Estados Unidos, esse assassinato de Charlie Kirk, no domingo nós faremos uma cobertura especial porque vai acontecer o enterro de Charlie Kirk ali nos Estados Unidos. Nós temos alguns repórteres que estão lá, o Marcos também, que hoje não pôde estar com vocês justamente porque ele está organizando essa nossa cobertura que vai acontecer no domingo, ele também está ali nos Estados Unidos, por isso nós estamos organizando uma cobertura muito especial realmente para a gente entender todas as perspectivas, todos os desdobramentos políticos e sociais que aconteceram no país. Depois de tudo isso, teve um impacto muito grande, e eu até destaco aqui que a gente tendo contato com as pessoas que estão ali nos Estados Unidos, o impacto lá foi realmente muito grande, muito maior às vezes do que a gente consegue realmente perceber aqui. Por isso é muito importante a gente entender como as coisas vão se desdobrar agora, como até mesmo foi comentado agora durante a entrevista, os Estados Unidos parecem realmente estar em um ponto de inflexão, por isso
o assassinato realmente de Charlie Kirk pode provocar reações que a gente não prevê, então vai ser muito importante. Nós vamos cobrir, vai ter discursos de Marco Rubio, Donald Trump, e além disso outras pessoas próximas de Charlie Kirk também vão discursar, claro, Erika Kirk, a esposa, né, do falecido Charlie Kirk. Vai ser um momento muito importante. Quem quiser acompanhar essa transmissão, eu vou pedir para produção deixar aqui no chat o link, a gente já tem, né, já fez a publicação ali, já está aguardando a live, por isso quem quiser ativar as notificações, quem quiser estar com a gente no domingo nessa cobertura especial, vai ser realmente muito importante, a gente vai conseguir desdobrar vários temas importantes sobre isso, e como já comentei, vamos ter algumas pessoas diretamente ali no funeral de Charlie Kirk. Bom,